o Trump está somente aguardando o relatório da OEA, aquele relatório que o Pedro Vaca está fazendo na vinda ao Brasil, para decidir o futuro do Lula e dar um ultimato ao Lula e ao Brasil. Exatamente isso. O Trump ainda fala do fim dos BRICS e manda ainda um senador americano vir ao Brasil falar com Geraldo Alckmin, o vice-presidente de Lula. Ou seja, nem quer falar com Lula, ele veio já para falar com o Geraldo Alckmin. Exatamente isso. Além disso, nós temos aqui que o governo Lula sofre um desgaste e queda na popularidade devido aí ao aumento dos gastos das contas públicas. E nem os blogueiros da Globo conseguem mais, pessoal, passar o pano nessa situação. Vamos ver isso e tudo mais. Então já se inscreve no canal, habilita o sininho e já vem comigo aqui, né, para a primeira notícia, que o Trump agirá contra Lula se o relatório sobre Moraes for contundente. Relatório que a OEA prepara sobre a atuação de Moraes pode levar a uma ofensiva, ou seja, a um ataque nunca visto antes dos Estados Unidos de Donald Trump contra o Lula. Exatamente isso, a chapa do Lula está esquentando, pessoal. E o que fala aqui, né? Relatório que a Organização dos Estados Americanos, né, a OEA, prepara sobre Alexandre de Moraes pode levar a um ataque, a uma ofensiva nunca vista dos Estados Unidos contra o governo Lula, caso o documento produzido pela OEA aponte a existência de arbitrariedades em decisões do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O Donald Trump, pessoal, ele endurecerá ainda mais o já estremecido diálogo com o Brasil, que todo mundo sabe que ele não gosta do Lula e ele sabe o que aconteceu aqui no Brasil nas eleições de 2022. E ele deverá lançar mão de novas medidas que prejudiquem ainda mais a economia brasileira, além da já anunciada taxação do aço. É exatamente isso, a gente sabe que ele subiu os impostos para o aço brasileiro. Ao menos 2 auxiliares próximos de Donald Trump sustentam haver uma ditadura no Brasil, que seria orquestrada por Alexandre de Moraes e o governo do Lula, com o objetivo de perseguir opositores de direita, como Bolsonaro, e censurar redes sociais. Um desses conselheiros a gente já conhece bem, é o Elon Musk, e o outro é o bilionário, né, despacho com Trump da Casa Branca, que agora manifesta abertamente apoio ao impeachment de Lula. A gente sabe que o Elon Musk repostou uma mensagem chamando para a rua no dia 16 de março, né, para o impeachment de Lula, tá? Embora ainda não seja possível prever o tom do relatório sobre Moraes, a revista aqui fala que tem 3 indicativos de que o documento contra Moraes, contra as arbitrariedades, será robusto sim. O primeiro é que a OEA tem como principal financiador nada mais, nada menos que os Estados Unidos, né, comandado por Trump. Ou seja, a verba, o dinheiro, o din-din, tá, destinado pela Casa Branca à OEA este ano será na ordem de 50 milhões de dólares. Será que o Alexandre de Moraes vale 50 milhões de dólares para a OEA? Isso é uma coisa que a gente precisa se perguntar. Metade do que todos os outros países, os outros 33 países investem juntos, ou seja, só os Estados Unidos, pessoal, é responsável por metade da verba da OEA, inclusive o pagamento do salário do Pedro Vaca, que teve aqui no Brasil. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Outros indicativos, né, que a gente tem aqui é que um relatório que os Estados Unidos julguem que seja pouco condizente com a realidade do Brasil seria um pretexto para o Trump cortar a verba da OEA. Ou seja, se o Trump não gostar do que foi escrito no relatório, se ele achar que que passaram pano para o Lula e para o Alexandre de Moraes, ele vai cortar sim a verba da OEA. Assim como já fez com a agência USAID e também ONGs que argumenta que atuariam para beneficiar a esquerda a nível global. Então, a OEA acompanhou a tesourada de Trump. Tu acha mesmo que eles vão
querer se meter com o Trump, né? Eu acho que eles vão tentar fazer o mais verdadeiro possível esse relatório. Outros 2 indicativos foram declarações do próprio Pedro Vaca Villarreal, né, o relator da OEA, que passou os últimos dias em Brasília, ouvindo Moraes e Bolsonaro. A Sam Puncher, né, do Metrópolis, disse que o tom das acusações contra o ministro do STF era realmente impressionante. Ou seja, o Pedro Vaca falou, quando questionado por um jornalista do Metrópolis, e achou realmente impressionante o que ele ouviu, as acusações que ele ouviu contra o ministro Alexandre de Moraes. Já o ex-presidente brasileiro, né, após dar a sua versão à OEA, afirmou que a coluna que Vaca lhe garantiu escreverá um relatório sincero sobre a situação do Brasil. Ou seja, pessoal, o Pedro Vaca ele chamou nada mais, nada menos que o Bolsonaro para dar o próprio relato sobre a perseguição que ele vem sofrendo pelo STF, tá? A gente traz um vídeo aqui do Donald Trump falando, pessoal, sobre o fim dos BRICS, tá? O eixo do mal, segundo ele aqui, né, através de taxação impostas. Vamos ouvir aqui. You want to dismantle BRICS or you want to US want to be passed? I don't care, but BRICS was put there for a bad purpose, and most of those people they don't even want to talk about it now. They're afraid to talk about it because I told them if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff. Estão dizendo que os BRICS estão brincando com o dólar e por isso eles serão taxados em 100%. The day they mention that they want to do it, and they will come back and say, we beg you not to do this. BRICS is dead since I mentioned that. Ele falou que os BRICS estão mortos e que eles irão pedir de joelhos, né, ajoelhados, implorando para que o Trump não faça isso, não taxe eles em 100%. A gente sabe muito bem que os principais países aí do BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, né, e China, né, não vão querer ser taxados em 100%. BRICS died the minute I mentioned that. And I remember when Obama and Biden in particular, I guess he said that, they have us over a barrel. They don't have us over a barrel. We have them over a barrel. If BRICS wants to play games, those countries won't trade with us. We won't trade with them. And if any trading gets through, it'll be 100% tariff at least. What would be You know what? When they hear that, what do you think they're going to do? They're going to say, look what happened to BRICS. They didn't want to talk about it. They don't even want to admit that they were a member of BRICS. That's what's happened. BRICS, the BRICS nations, I think that... Tá aí, pessoal. Então, o Donald Trump falando, né, que os BRICS serão taxados se continuarem com essa história de não usar o dólar em transações. E você sabe muito bem quem foi que propôs a usar a moeda chinesa em vez de usar o dólar, né? Foi nada mais, nada menos que o Lula. Exatamente isso. O Trump sabe disso e está furioso com essa questão, tá? Vamos para a próxima notícia aqui. Um senador, pessoal, americano veio falar diretamente com o Geraldo Alckmin, vice-presidente, e não quis nem falar com o Lula. Vamos ver o que saiu dessa conversa, segundo o Alckmin. Nós recebemos o senador Steve Daines, com a esposa, sua equipe, vindo ao Brasil pela primeira vez, senador republicano do estado de Montana. Uma recepção muito afetiva, calorosa, elogiou muito o pão de queijo, café brasileiro, destacou o abraço que ele trouxe, um abraço do presidente Trump, do vice-presidente Vance, do ministro de Estado Marco Rubio, e foi muito boa a conversa, foi muito positivo. Tá bom? A taxação do alumínio do... Fala sobre o que foi a conversa. What a né, wonderful pessoal? way to spend Aí o time senador. with the vice presidents. We talked about our over 200 years of cooperation and friendship between the United States and Brazil. 200 anos de We cooperação do have Brasil so com a many Bolívia. values in common. We share so many common beliefs, freedom of self-determination,
grateful for the friendship of Brazil to the United States. We look forward to continue to grow and strengthen this relationship. Quero continuar The com a top relação 10 com o Brasil economies in the e world crescer ainda mais. in Brazil. Very impressive. A beautiful country. My wife and I are to be here today. Inclusive veio a esposa dele juntos tá ali com ele. Então é isso aí, pessoal. Os Estados Unidos, através de um senador, vindo aqui dar uma olhada em como está a situação do país, tá bom? O governo Lula enfrenta dívida elevada e déficit persistente, né? Apesar de queda nos gastos, né? O executivo ainda registrou aumento das contas públicas. Pessoal, o PT simplesmente não sabe mais o que fazer, não sabe como cortar, só sabe gastar. É um monte de ministério, um monte de político querendo levar o seu, né? E o Brasil está afundando cada vez mais. A gente vê dia a dia isso aí até no supermercado. Os dados do Tesouro Nacional apontam para uma queda nos gastos em 2024. Entretanto, as contas públicas continuam deficitárias e a dívida bruta do governo aumentou. Compromissos financeiros assumidos para os próximos anos ainda intensificam as incertezas e geram dúvidas nos investidores quanto à viabilidade do governo de Lula. Pessoal, quando a direita entrar agora em 2026, seja com Bolsonaro, seja com qualquer outro, vai ter que refazer o Brasil de novo. Só não está pior a questão política aqui no Brasil e econômica, porque o Bolsonaro ainda deixou o Brasil levantando, decolando, né? E já estava numa crescente, né? Então, só por isso não foi pior. Se tivesse um governo de esquerda de 2018 a 2022, talvez a gente não tivesse passado nem pela pandemia, né? O cenário econômico se caracteriza pela proximidade das eleições de 2026, pela perda do apoio popular do Lula, a gente sabe que ele está caindo nas pesquisas, chegou ao menor nível de aprovação, e pela desaceleração do PIB, claro, com os juros elevados do Banco Central, que também reduz a capacidade da equipe econômica implementar novas estratégias para cortar despesas. Especialistas afirmam que o conjunto de medidas para contenção de gastos aprovado no ano anterior não foi suficiente para reequilibrar as finanças públicas e esse fator preocupa o mercado. Os compromissos financeiros assumidos para o futuro complicam ainda mais o quadro fiscal. Investidores questionam a sustentabilidade da política econômica do governo. E a gente vê aqui, pessoal, que a dívida subiu 4,4 pontos desde o início do mandato Lula, né? Então, 4,4 pontos percentuais, né? Em dezembro de 22, estava em 71,7%. No final de 24, atingiu 76,1%. Pessoal, a direita vai ter que fazer algo similar ao que foi feito na Argentina, né? Vai ter que fazer um corte na carne generalizado, né? E cortar muitas, mas muitas regalias, tá? Então, o nível de endividamento do governo é um dos principais indicadores analisados pelos investidores internacionais. No Brasil, a dívida supera a média dos demais países emergentes e, obviamente, traz muita insatisfação e insegurança para quem quer investir no Brasil. Vou trazer um vídeo aqui, pessoal, da jornalista aqui, da blogueira da Globo, né, que não consegue nem passar pano mais para o governo atual. Vamos ouvir aqui. É óbvio que a pessoa entra no mercado e não consegue comprar porque não tem dinheiro. É simples como a gente está explicando aqui. Mas uma coisa é a pessoa saber, outra coisa é ela ouvir isso do presidente da República, da liderança máxima do país. Então, assim, fica faltando. A pessoa quer algo a mais. O que mais que esse governo tem a dizer? O que mais que o governo tem a oferecer? Qual que é a sugestão? Qual que é a solução? Como é que a gente vai sair dessa? Então, eu não acho que seja um problema de diagnóstico, esse é meu ponto. Acho que é um problema de você apresentar, você dar uma resposta, e as respostas que o governo tem para dar, elas não agradam, porque o ministro Haddad, como a gente viu, se tem alguém que está prestigiado no Congresso, é o Haddad. Não teve um que sentou aqui no Estúdio I conosco em Brasília que não falou bem do Haddad, Alcolumbre, Hugo Mota. Mas não é verdade? Sóstenes, o Lindbergh, tudo bem, até o Lindbergh. Eu fui e voltei. Até o Lindbergh. Mas até a turma que geralmente critica está elogiando. Porque, assim, é uma pauta aqui para o Congresso, um Congresso mais ao centro, à direita ali, não tem problema com a agenda do ajuste fiscal, mas tem problema com um governo que gasta. Então, assim, é isso que eu tô falando, assim, eles sabem, eles têm o diagnóstico, mas eles não têm uma solução, Valdo. E aí, realmente, não tem marqueteiro que dê jeito. Tá aí, pessoal. Então, nem os blogueiros da Globo conseguem mais dar conta de passar pano para esse governo.
Me conta aqui no canal, ajuda a notificar, se inscreve aqui no canal, né? Habilita o sininho de notificações, deixa um comentário, o que você acha desse governo Lula, será que ele vai durar até 2026? Você acha que em 2026 vem ou não a direita por aí? Então, né, se inscreve no canal, habilita o sininho e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.